Só um pouquinho, o que tu foi fazer lá, Cássio? Me responde que eu tô curioso. Fui jogar. Eu fui... joguei. Foi aquela vez promoção que eu tinha que pagar para jogar. Estavam fechando o Olímpico. Eu paguei R$ 900 para jogar no Olímpico. Joguei 30 minutos. Ao meio-dia, ou 1 da tarde, assim, um calor. Ganhei um fardamento completo. O meu técnico foi o Espinosa. E acho que o Batista. Legal, pô. Não sei quem mais estava junto. O China estava junto. Então foi bem legal. O dia foi legal, as fotos, os vídeos. E tem aquela vontade de jogar e fazer gol, né? Então eu tenho fotos, eu fazendo gol, batendo pênalti. Legal. Eu fui lá. Que legal, pô. Legal. Pessoal, então boa noite. Eu sei que não é o melhor momento para nós estarmos todos reunidos, era melhor estarmos lá na faculdade. São as ações que estão nos impondo esta forma, porque as coisas ainda não estão legais, né? A gente tem que se adaptar. A minha tia é médica e as coisas que estão veiculando por aí ainda não é realmente a parte forte do negócio ainda. Que tem muita coisa acontecendo que não conseguem colocar em estatísticas aí. E que a gente não sabe até quando isso. Então, eu peço para vocês, não só por mim, pela faculdade, e cada um entender isso, que as coisas não estão da melhor forma possível, mas é o que nós temos no momento. Né? Então, nos adaptarmos a essas coisas todas. Eu mesmo tive que adaptar, porque lá no começo, a primeira era 15 dias. E como a nossa é uma disciplina totalmente prática, e isso o MEC diz que tem que ser 75% pelo menos, desculpa, é 50% teórica, 50% prática, porque é desenvolvimento, eu não poderia ficar somente na teoria. Então, quando era 15 dias, ok, então eu dou 1, 2 atividades, depois nós voltamos. E quando aconteceu que passou mais de um mês, eu tive que me readaptar, eu tive que trocar, inclusive, peças do meu computador. Eu troquei onde que está o espaço do CD e coloquei mais um HD de 1 tera para poder rodar e para botar o Windows 16, o Windows, uma coisa assim, porque eu não conseguia nada. E eu, na minha inocência, vou tentar gravar a aula. Botei o celular e aí eu fui gravar a aula de estímulo nervoso. Falei 40, 50 minutos e eu fui olhar, só tinha gravado 5 minutos. Eu não sabia que o celular gravava somente 5 minutos. Aí depois o que eu vou fazer? Aí eu baixei do internet o Ocam, que grava a tela. Só que saiu sem som. Porque o Ocam que eu baixei, ele era muito antigo, só a tela mesmo. Aí consegui baixar o novo, aí ficou todo chiado. E aí eu falei com um amigo meu que trabalha com informática, ele disse, não, tu tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. E ele ficou 10 dias com o meu computador. Eu só tinha o de casa, que era uma carroça. Então, por isso deu uns desencontros, algumas coisas. Mas até eu tinha colocado 3 atividades daquele de estímulo. Era 3 atividades e tinha colocado as atividades até o dia 16. Que estava no prazo ainda, né? Mas a gente vai se adaptando. Então, seguimos adiante. Qual é a ideia hoje, pessoal? Eu vou fazer uma recapitulação de algumas coisas, reforçar umas, e naquilo que vocês não entenderam ou tiver qualquer pergunta, qualquer coisa, na hora, fecha a porta para mim, por favor. Faz a solicitação. Não tem problema nenhum interromper, isso faz parte normal, como se fosse a aula normal, sem problemas. E semana que vem, neste horário ou o dia todo, vocês vão fazer a prova de forma eletrônica. Da mesma forma que eu coloquei para vocês os questionários, a prova vai ser desta forma. Eu só ainda estou pensando se eu coloco 10 questões ou 5 questões. Com 10 questões, para vocês é mais vantagem, porque se errar uma, é um ponto a menos. Quando é 5 questões, errou uma, já perdeu 2 pontos. Então é uma coisa que nos pediram para fazer não muitas questões. Mas eu estou tentando adaptar e espero fazer a melhor forma possível para que ninguém se sinta tão prejudicado assim. Óbvio, como a Michelle disse, ela vai colar com certeza. Então eu vou fazer as questões assim, para todos bem legal, mas para a Michelle vai ser forte pra caramba.
Tranquilo? Hein, Cássio? Hein, Cássio? Eu não falei que eu ia colar, eu falei que não cola sai da escola. Os trabalhos que nós fizemos vai valer alguma coisa? Não. Os trabalhos que vocês fizeram vale presença. Para cada aula, para cada atividade vale uma presença, certo? Porque que o MEC disse agora nesse período de EAD, esse período em casa? Vocês têm que estar fazendo atividade para ser acompanhado. Tanto lá no primeira, segunda, terceira aula eu só coloquei o que já estava antes, que eram os vídeos, sem nenhum trabalho para vocês. Mas agora, ao final de todas aquelas aulas que vocês fizeram, estava valendo. O que vale pontuação é a resenha. Aquela vale 2 pontos, certo? Aquela já estava, eu tenho que manter o planejamento, o plano de ensino. Uma outra coisa dá para adaptar, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. A prova vai valer... Aí, a prova vai valer quanto, então? A prova vale 5, certo? A prova vale 5. A resenha vale 2. E tem um teste que a gente vai fazer vocês vão fazer semana que vem. Depois o feedback, eu vou fazer mais um teste que vai valer mais 1 ponto. Ou 2 pontos, acho que são 2 pontos pelo plano de ensino. E 1 ponto é a participação. Esse 1 ponto de participação é assim, vocês fazendo as tarefas e os trabalhos lá no EAD. Então, desculpa, vale 1 ponto a participação lá fazendo os trabalhos. Eu estava pensando que a pontuação que está lá vai... Não é a pontuação que está lá. Lá é a tarefa. Tanto tem gente que errou tudo. As questões. Porque o processo é esse. Né? Nós temos que ver o que errou, como que errou, para tentar entender o que a gente vai fazer, o que é melhor para o aprendizado. Beleza? Vamos começar? Ou uma outra dúvida? Tá, eu vou começar lá com o estímulo, que ele é para entender depois. Então, tá todo mundo acompanhando aí, né? Tá? A parte neurônio até já tinha colocado você em sala de aula em relação à sua estrutura. Aqui eu recebo a informação, que é pelos detritos ou dendrites, que chega no corpo. O corpo é onde que é a memória do neurônio e a conjunção de vários neurônios forma a nossa mente, certo? O núcleo é o que mantém a estrutura funcionando. Essa informação que passou pelo corpo, ela vai até o seu final na bainha de mielina. Vai ser o final até os terminais axonais. Pelo meio tem o axônio, que é essa grande ramificação, que pode ser até chamado de caule, né? Como fosse uma árvore, aqui é o caule, e a informação chega para lá, e ela é fidedigna ou mais rápida quando a bainha de mielina, que é essa função aqui, essa estrutura, ela está bem formada. E olha só, olha a velocidade, 400 km por hora. É muita coisa. É muito mais que o Haroldo no seu carro lá. O Haroldo vai 180 por hora no carro e aqui é 400 por hora. É muita coisa. Mas isso quando a bainha de mielina, que é a proteína e gordura, está formada. Então, o sinal passa de um neurônio para outro. E esse sinal, aqui como exemplo, o neurônio motor, ou seja, os motoneurônios, que a informação chega lá no músculo, lá nos feixes musculares, nas placas motoras, pelos terminais axonais lá na situação. Então, olha aqui, o neurônio está ligado aos feixes. Mas como é que isso faz? Como é que tem o controle de neurônios? Que tipo de neurônios tal? Essa aqui é um microscópio da bainha de mielina, olha, aumentado milhões de vezes. Olha como é que é a estrutura dela. Mas vamos lá. A bainha de mielina, o neurônio, ele tudo depende de um tempo de desenvolvimento. E esse desenvolvimento acontece lá no período fetal. A partir do 3º, 4º mês, ele já está se desenvolvendo. E nós nascemos com uma quantidade muito maior de neurônios que nós temos hoje. Principalmente 0 a 2 anos de idade, justamente eu tenho que estimular a criança, não só caminhar, falar, brincar, diversas situações, para que os seus neurônios sejam ativados.
certo? Bom, e esses neurônios ativados que vão vão ficar no meu cérebro. Aqueles que não são ativados, aqueles que não estão sendo desenvolvidos, por não estar ativos, eles acabam sendo assimilados pela massa cinzenta, pelo cérebro e sumindo. Então, tem que estimular muito as crianças, principalmente na parte da infância. Isso é para todos. Tá? E aqui tem um cérebro falando sobre a maturação. A maturação ela vai começar a partir do nosso nascimento pela parte mais caudal, a parte mais inferior, e se prolongando pela parte do mesencéfalo, diencéfalo, e depois ela fica definida na parte dos córtex motores, certo? Então assim, ó, bem aqui é o cerebelo. Nessa parte mais central, onde tem a glândula pineal, aqui no centro, né, aqui é o diencéfalo, na parte que ela divide os dois cérebros, ou seja, bem no centro, tem diencéfalo. Entre o diencéfalo e o cerebelo, nós temos o mesoencéfalo, é o meio do cérebro aqui. E nas partes mais frontais, partes mais laterais, nós temos os córtex. Os córtex auditivos, sensoriais, visuais e o córtex motor, certo? No período da infância, como não estão desenvolvidos ainda os córtex motores, que é a parte mais pré-frontal aqui, quem mantém a estrutura de movimentos é o próprio cerebelo. E que uma das coisas que vai ficar ainda é o equilíbrio básico do dia a dia para o resto da nossa vida. Então, esse cerebelo, nós já nascemos e ele está completamente, ou boa parte dele, já maturado. E o que é ser uma parte do cérebro maturada? Onde os neurônios têm desenvolvido ou ramificado tanto os detritos quanto os terminais axonais, estão já mais avançados. E sua bainha de mielina já está desenvolvido. Então, se eu começo a desenvolver a parte mais caudal, ele vai levar um tempo para a sua maturação, certo? Então, olhando aqui, ó, por volta de 5 anos de idade, as partes azuis é que já estão mais maturadas, ou seja, se fosse de baixo para cima, então aqui a parte mais caudal já está mais madura, e uma parte do mesencéfalo maduro. Toda a parte onde tem os córtex já estão imaturos. E aí é muito fácil compreender, e o Alex vai entender agora, que quanto mais maduro eu vou ficando com o tempo, mais azul eu vou ficando. Que vermelho é ruim e que azul é bom. Viu, cabeludo? Tem que ficar azul, que é mais maduro. Tá? Então aqui, a criança por volta de 5 ou 6 anos de idade, ela já tem, em média, 90 a 96% do cérebro já mais maduro. Tem essa parte verde, né, tá quase totalmente maduro, né? E aí, por isso que as crianças entram no primeiro ano, tem capacidade de leituras e memorização forte. Ok? E aí, por volta dos seus 18 anos a 21 anos, já está completamente maduro. As gurias desenvolvem primeiro, amadurecem primeiro, e aí o cérebro delas já está mais azul, né, nesse diagrama, né? E os homens pode levar de 18 a 21 anos, cada um com seu tempo de maturação. Tranquilo por aqui, pessoal? Vocês estão... Vai embora. Vai. Tranquilo. Tranquilo, cara. Segue, Tranquilo. segue o ritmo. Tá tranquilo? É que eu não estou vendo vocês, Tranquilo. daí ontem deu um problema de noite, então ficam qualquer coisa me falando, certo? Bom, Beleza, beleza. estímulo nervoso, a gente está falando aí, então, de como é que é o processo de sentir alguma coisa e como é que eu reconheço as coisas todas. Nesse vídeo aqui, o cara queimou o dedo. Edemir, o que é isso, Edemir? Põe fogo no dedo. Mas sem chorão, né? Vocês viram que o cara levou um tempinho ainda, olha aqui, ele levou um tempinho ainda para tirar o dedo. Mas sem chorão, né? E aí, como é que funciona? Nas minhas mãos, na parte da minha pele, do corpo, eu tenho neurônios sensitivos, que justamente é
a receptação do estímulo externo, certo? Calor, frio, o próprio tato, alguma coisa nesse sentido. Esse neurônio sensitivo, através de um estímulo aferente quer dizer que está levando a informação, vai levar para via medula. Na medula tem um sistema de defesa do organismo que é organizado pelo cerebelo. Esse sistema de defesa é justamente para qualquer coisa a gente ter uma ação, uma resposta imediata, mesmo sem a consciência ter que responder. Por isso que chama-se reflexo. Eu não tenho controle. Então o cara começou a queimar ali, a informação passou pela medula e lá tem um neurônio chamado associativo, que vai passar a informação para o neurônio motor, de resposta eferente. Essa resposta via medula ou cerebelo não tem consciência, é puramente reflexo. Quando o goleiro de futebol, o jogador de voleibol, o goleiro de handebol, tal, o handebol, ele ataca, defende, o narrador sempre fala: o goleiro tem um ótimo reflexo, defendeu de reflexo. Não, está errado a locução dele. Não é reflexo, é tempo de reação. É algo que ele treinou que está executando de forma mais rápida possível. Tempo de reação. Reflexo é quando eu não tenho controle. Eu não tenho controle, é reflexo. Correto? Bom, só que essa informação que ele tirou o dedo aqui, o que tem a resposta imediata do sistema ali, medula cerebelo, ela continua indo até o mesencéfalo, diencéfalo, até chegar no córtex correspondente. Então, acho que eu tenho mais para baixo, aqui ó, então eu recebi informação, né, pela medula, eu fiz um movimento de retirada perto desse objeto, está queimando, eu tirei o dedo, pela essa resposta aqui. Tá? Só que a informação ela continua. Ela vai ao cérebro e aí eu tenho uma resposta dada de acordo com o nível do córtex. Então como é que vai isso? Passa pelo cerebelo e vai até o diencéfalo, onde tem o tálamo. O tálamo é como um distribuidor, certo? Ele reconhece e para ver qual é o caminho que vai levar. Se é algo que tem uma resposta motora subsequente, ele vai para o córtex motor. Se é alguma coisa mais sensitivo, córtex sensitivo, um córtex auditivo, ele que faz a distribuição. Quando chega no córtex pré-motor e córtex motor, vai ter uma resposta associativa, ou seja, o organismo vai pensar a melhor resposta que eu já treinei, que eu já tive uma informação gravada na minha memória. Por isso que chama essa terceira fase associativa. Então como é que é isso? Quando a informação chega do ambiente externo, neurônio sensitivo, aí é via aferente levando a informação. Quando chegar no cerebelo, a informação pode voltar, tal, mas ela vai indo e chega ao tálamo. É um córtex de percepção. Percebe o que está acontecendo. Então, aquele primeiro momento, via medula e cerebelo, que eu não tenho controle, é sensitivo, porque eu não sei o que está acontecendo. É sensação. Chegou no tálamo, de novo, é percepção. Ele fez a distribuição e chegou no córtex motor, fosse o nosso caso, aí é a associação. A resposta vai ver que já foi treinada, já tem uma resposta quase pronta para aquele tipo de ação, tipo de reflexo. Compreenderam isso aí? Os 3 níveis? Sim. Sensação, percepção e associação. Perfeito? Sim. Esta resposta após o cérebro, até após o córtex motor, se chama eferente. De efetuar. É que nem tu paga. Eu estou efetuando o pagamento, estou fazendo. Eu efetuei um chute, eu dei um chute, eu fiz. Então, o aferente está levando a informação.
eferente está voltando a informação. Tranquilos? Então vamos seguir adiante. As fibras, ok? Aqui é só para ver que todo o nosso corpo, ele é ligado à medula para dar a informação que vai ao cérebro. Então, desde os terminais das mãos, pés, vão todas as ligações para ter essa informação. Quanto mais... Espera aí que deu... Vou voltar aqui. Quanto mais atividade eu faço nas minhas mãos, nos meus pés, e diversas coisas, maior sensibilidade eu vou ter. Porque eu executando, fazendo uma atividade naquela região, eu vou gastar mais energia. Para aumentar essa energia, eu vou criar vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos vão fazer o maior estímulo na região e aí vou ter um aumento de ligações neuronais. Esse aumento de ligações neurais é que vai me dar a possibilidade de ter mais controle, que eu vou ter mais sensações que vão levar a informação para cima. Então, vocês têm essa diferença do braço direito e o braço esquerdo. O braço direito, que você, por acaso, eu sei que tem uns canhotos, mas vamos lá, o braço direito que é o dominante. Tu escreve, tu tem mais sensibilidade, tem maior controle sobre ele. Quando tu vai pegar a caneta com o lado esquerdo, e que tu não é o teu dominante, tu tem menos sensibilidade. Mas poderias, na tua vida, se tivesse estimulado desde pequeno, ou um pouco antes, tu ter a mesma sensibilidade entre os dois. Isso é questão de treinamento, isso é questão de exercitação. E tu tens capacidade de fazer as mesmas coisas com o braço direito fazendo o braço esquerdo. Tanto de escrever, como arremessar ou fazer outras coisas. É que a gente não exercita. E o pé, exatamente a mesma coisa. Eu já volto para cá, deixa eu ver. Vocês estão ainda aí? Sim. Tá. Sim, sim. Tá. Sim, segue o plano. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, é esse aqui. O pé é exatamente a mesma coisa, que é o caso dessa guria aqui, ó. Vocês achei fantástico o que ela é capaz de fazer. Ela dirige, ela escova os cabelos como se fosse uma coisa normal. Ô, Cássio, Oi. Então é acelerador, freio os microfones e estão dando aqui embaixo são interferência. esses pedais, são comandos elétricos, né? De seta, buzina, farol. Depois do vídeo eu falo com... Olha só ela lavando. Olha o controle que ela tem. Então, na Olha só, verdade, parece que é uma mão. Com o direito, eu faço mais os movimentos de assim, mais altos, né? E com o esquerdo é mais força. Isso eu não faço com nenhuma das mãos, né? Olha só a motricidade fina que ela tem. Olha a digitação. Né? Então, a capacidade que ela tem em executar esse tipo de coisa. Deixa eu voltar para cá. Né? Vocês estão olhando. A capacidade é questão de treinamento. Então, desde pequeno, ela estimulou os pés para aumentar a sensibilidade. É que nós não usamos em função de ficar em pé, sapato, tênis, essas coisas todas. Por isso que nós pedimos para as crianças, provavelmente desde o nascimento, elas caminharem não em sapatos, nem em sandálias. Caminharem de pé descalço, na areia, na grama, no chão, para que o movimento de tátil desenvolva a sensibilidade. Quanto maior sensibilidade, maior controle eu vou ter sobre aquilo. E é muito legal quando a gente está fazendo as coisas e vai vendo qual é a força que está sendo aplicada. Eu sou um que levo saquinho do supermercado, né, as compras do supermercado. Parece que com a esquerda, eu sou destro, parece que com a esquerda eu consigo levar mais peso. Mas por que parece que eu consigo levar? Porque eu tenho menos sensibilidade. Então menos restrição eu vou ter de dor. Porque eu tenho menos sensibilidade. Então isso acontece.
E todos têm capacidade tanto de escrever com a esquerda como com a direita. É questão de exercitar isso. Né? A gente não é estimulado, então a gente não recebe esse tipo de coisa. Né? Então, voltando lá. Então, para ter o controle motor, aqui estou falando, quanto mais estímulo eu tiver na região, vai ter mais aumento, claro, não só do tamanho da fibra muscular, mas maior inervação lá, porque vai ter maior irrigação, então aumentar a quantidade de vasos sanguíneos, né? Aí mais motoneurônios, olha aqui, ó, neurônio motor, ligados a feixes. Quanto mais ligações eu tenho, maior controle eu vou ter sobre isso, então eu vou ter o controle do membro. Por isso que nós falamos que a criança, ela tem que ser estimulada, não especializada. Um dos maiores erros de técnicos esportistas é querer pegar uma criança de 4, 5 anos e começar a especializar somente um tipo de exercício. Ah, é para ser futebol, vamos só chutar com os pés. Não, a criança tem que ser estimulada para ter controle corporal. E isso é todo o corpo, para vários movimentos, porque ela vai precisar disso, seja para o equilíbrio, para o tipo de corrida, um ataque, alguma coisa que possa acontecer, ela tem controle sobre o corpo. E o aluno, o atleta, vai ter melhor sensibilidade para adequar a atividade ou para a aprendizagem da atividade, quando ele tem controle corporal. Tanto que Tafarel, conversando com ele lá na BB, o Tafarel, ele era jogador de voleibol, ele estava indeciso se ele jogava futebol ou era jogador de voleibol. E aí ele disse, não, eu sou tribol também no tênis, eu jogo não sei o que, várias coisas. Ele disse, eu jogo, porque ele tem a facilidade de aprendizagem. Então muitos atletas, ele tem facilidade, por quê? Porque foram estimulados desde pequeno. E aí isso tem que ser bem claro, não ser uma especialização especializada, atividades especializadas, correto? Então, aqui foi o exemplo. Tempo de reação, pessoal. Então, antes eu mostrei que um estímulo externo começa pelos neurônios sensitivos, lá na pele, seja onde que for, ou auditivos, etc., até chegar ao cérebro. Mas tempo de reação já é o que? Quando a informação sai da cabeça, tranquilo? Então, a transmissão é eferente, ou seja, a partir de uma programação de uma resposta. O que acontece nisso? Lá, digamos que eu treinei 5, 6, 10 coisas possíveis para um tipo de possibilidades de movimento motor. E o corpo vai se adequar à melhor resposta que ele tem para aquele momento, certo? Então, digamos assim, um jogador de futebol, se eu ensinar ele só bater um tipo de movimento para bater na bola, só com a parte interna da bola, eu vou estar limitando ele. Eu tenho que ensinar ele com a parte interna, a parte externa, de um jeito, de outro, bola baixa, bola alta e assim por diante. Porque quando vier, rapidamente eu vou ter uma resposta adequada ao que eu quero. E isso é feito. Então vamos botar o Neymar. O Neymar tem uma constelação de respostas motoras. Ele é inteligente. Sim, inteligente porque o organismo dele tem uma boa memória e foi treinado isso. Né? E mais do que isso, claro, ele tem uma boa adaptação às coisas que vão acontecendo. Então eu preciso ter o quê? Um conjunto de treinamento adequado, programas motores para cada atividade. E aí depois que vai ser transmitido a resposta motora lá para o músculo ser efetivado, certo? E aí vem a pergunta, o que é engrama motor? O engrama motor é como se fosse um programa. Para cada movimento realizado pelo organismo é através de um engrama motor. Mas por que ele é importante? O engrama motor é importante porque vai facilitar, vai ser mais rápido a resposta, porque já tem um caminho neural. O que é um caminho neural? É como se, quando eu for repetindo o movimento, os neurônios vão se aproximando. Então, aquela informação que é passada do terminal axonal até o dendrito é muito mais rápida, porque eles estão mais próximos.
aquilo que eu faço mais vezes, maior resposta eu vou ter, ou maior velocidade de resposta eu vou ter. Então, esse caminho neural, com o tempo, eu crio como se fosse um programa no meu córtex pré-motor e motor para a execução de um movimento. Então, fica muito mais rápido e fica muito mais proficiente, certo? E da mesma forma, faz que, como o movimento vai ser automatizado, não vai ter mais consciência relacionada àquilo ali, porque vai ser uma coisa automática, o meu cérebro vai pensar em outras coisas. E é assim que funciona. Nós sabemos que para aprender eu tenho atenção. Se não tem atenção, eu não consigo aprender. Mas depois que eu aprendi o movimento, eu crio um engrama motor que vai ser para ações automáticas, para liberar o cérebro para fazer outras coisas. Se eu tivesse falando com vocês em pé e eu tivesse que falar ou mexer os braços, e o meu cérebro teria que dar atenção para os meus braços, eu ia cair, porque eu ia perder a atenção sobre as minhas pernas. Então, para que isso não aconteça, o meu organismo vai automatizando as minhas funções. É importante para a economia de energia, rapidez e fluência do que eu estou fazendo e desocupa o cérebro. Por isso que é criado essas memórias de movimentos. Então aqui, ó, as minhas experiências e aquelas que vão sendo repetidas, eu vou criando uma espécie de caminho neural que vai formar a automatização do movimento. O exemplo que eu dou aqui é em função do garfo. Quando o bebê ele vai segurar o garfo, então olha aqui, ó, ele vai pegar o garfo com muita pressão, né, muita força e sem controle. E vai botar na boca, errando a boca, até acertar. Vamos pegar a Julie. Né? Hoje a Julie, que está com seus 19 aninhos, está no celular, pegando a comida e nem está pensando como que ela está segurando o garfo, porque ela automatizou. Tá? Quando a Michele aprendeu a caminhar, levou um tempo para atenção para ela de como caminhar. E depois automatizou, provavelmente lá por 3, 4, 5 anos de idade automatizou a forma como ela caminha. Quando ela teve que usar o sapato alto pela primeira vez, ela modificou a estrutura corporal. Né? Então ela tem que readaptar o equilíbrio e a força que vai aplicar em cada musculatura. E aí o corpo não sabe responder dessa nova estrutura. E tu vai caminhar como se tivesse cagada, né? Tivesse toda dura. Né? Por quê? Porque o teu organismo está dando um tipo de estímulo para um músculo que agora, nessa nova estrutura, novo equilíbrio corporal, ele não é tão importante. Enquanto um outro que seria mais importante para manter a postura em pé, reta, não está sendo estimulado. Então parece que está duro. E da mesma forma acontece quando eu faço atividades pela primeira vez. O Alex, já jogou tênis? Já. Pouquinho, mas já. Haroldo, jogou? O Haroldo tá vendo o jogo ainda. Tá. Jonathan Martins. Não consigo. Não consigo jogar com a esquerda. Problema. Jonathan Martins, já jogou tênis? O professor Castro, é que eu tinha fechado o microfone, pouquinho. Tá, jogou pouquinho. Jonathan, jogou? Uma vez, pelo menos segura na raquete. Juan. Oi. Já segurou na raquete? Bastante. Bastante, boa. Elisete, já segurou na raquete? Não. Nunca? Eduarda, já segurou na raquete? Não escreveu, né? Daiane, já jogou tênis? Já tentei. Já tentou. Fernando, tá aí? Bateu a porta, alguém bateu a porta aí. Vamos lá. A Júlia também não me respondeu. O Lucas Ribeiro, já jogou tênis? Também não. Tomás? Não. Não. O Fernando disse: joguei profissional.
Ah, é, e pior que é mesmo, eu me lembrei mesmo. Ô, Berdan, Ô, Cassius, Sim, sim, joguei. fala. eu muito brinquei, que é semelhante a tênis, jogo de taco. Ah, Tem um lado que tu não consegue rebater. é porque tu treinou para um lado e no outro fica mais complicado. É. Isso mesmo. Michele, já jogou? Já tentei jogar, mas, né, Mas segurou. mas joguei bastante taco também. Ah, então beleza. Então a sensação é a mesma. Quando eu vou jogar pela primeira vez, que é fora o Fernando, mas igual o Fernando lá pela primeira vez, eu pego eu pego a raquete e fico todo duro. Toda a porção está dura, certo? Por que que isso acontece? Quem é que sabe me dizer? Por que que eu fico todo duro? Valendo um ponto agora. Não houve estímulo, professor? Houve estímulo. Contrai o músculo. Não tem o grama motor para isso, é a primeira vez, é o primeiro contato com esse movimento. A musculatura não está treinada ainda. Isso. Não tenho grama motor. Eu não treinei ainda, não formei um caminho motor. Mas como eu não tenho esse caminho para a execução do movimento, o que acontece? O meu cérebro manda o comando para tanto para o agonista como para o antagonista, ou para vários músculos ao mesmo tempo. E quando isso acontece, todos estão sendo estimulados ao mesmo tempo. E aí dá uma, não digo uma paralisia, mas eu uso todos os músculos. E à medida que eu vou treinando, que é aquilo que eu disse, os sensitivos, o aferente e o eferente vão estimulando os neurônios. E esses vão vão dando informação para o córtex. E vai se criando, né, esse caminho neural, que é um mapa no cérebro, qual é o músculo que é ser estimulado, qual que deve ser, que tipo de força ser estimulado. Então, através do exercício e a repetição do exercício, o mesmo exercício, eu vou mapeando qual é o músculo ou não sendo estimulado. E é formando um caminho neural para a execução daquele movimento. Então, por isso que aquela guria que usou sapato alto pela primeira vez, ficou toda dura. Por isso que o Tomás, quando dançou no aniversário da prima de 15 anos, a valsa, ficou todo duro. Ou seja, a primeira vez sempre é difícil para todo mundo. Tranquilos? Vamos seguir adiante Sim. agora. Vamos passar para a teoria do desenvolvimento motor. Beleza? Aqui. Beleza. Eu falei para vocês na videoaula que antigamente tinham várias maneiras de pensamentos, um lado mais biológico, mais estímulo, mais tarefa, essas coisas todas. Mas nós vimos que, eu disse lá na primeira aula e na repetição na segunda aula, terceira aula, que nós dependemos de estímulos biológicos, estímulos de tarefa, que dá execução, e estímulo relacionados ao ambiente. Que esses três, e aqui você pode dar uma olhada, é um triângulo equilátero, ou seja, com três angulações iguais. Ou seja, eles têm a mesma importância. O lado biológico, o ambiente, né, e a tarefa que está sendo executada, a atividade. Claro que os primeiros 2 anos de vida, o lado biológico, é muito mais importante porque à medida que a criança vai amadurecendo, vai aumentando a memória, e aumentando a memória vai aumentando a atenção. E com esta atenção que eu vou aprender. Uma criança de 3 meses de idade, tu pode fazer o que tu quiser, fazê-la botando em pé todos os dias, fazê-la tentar caminhar, ela nunca vai caminhar, porque o seu cérebro ainda não está amadurecido, ela não consegue ter uma memória, ela não consegue ainda relacionar ou associar tipo de movimentos para ter uma consciência, para dar um passo depois outro passo. Ela não consegue nem dizer mamãe e papai. Por quê? Porque ela tem que coordenar 54 músculos com a respiração para poder falar com a voz. E isso é muito complexo e vai depender de um tempo e maturação cerebral. Uma criança de 1 ano de idade não consegue fazer as coisas por mais de 5 minutos. Porque ela não tem atenção. E aí é a questão da atenção da aprendizagem, não tem memória, o organismo ainda não está preparado.
E isso tem que ser bem complexo, bem entendido, para que eu não faça com crianças uma coisa que eu vi em Viamão, olhando um estágio. Tinha um professor de escolinha que, com crianças de 4 anos de idade, 5 anos de idade, ele pediu para as crianças correrem ao redor da quadra de futsal. As crianças deram uma volta, não aguentavam mais, como fosse imitando o adulto, o treinamento do adulto. Depois pediu para elas fazerem abdominais. Aí depois do abdominal, ele deu uma palestra de 10 minutos dizendo o que as crianças tinham que fazer na atividade. Nunca a criança vai lembrar, na criança de 4, 5 anos de idade, o que o cara disse durante 10 minutos para executar a atividade. Quando eu tiver com criança de 4, 5 anos, eu tenho que estar falando a atividade aos poucos. Agora vocês fazem isso, agora fazem aquilo. E o cara deu uma palestra de 10 minutos como se estivesse falando com o adulto. Ou seja, primeiro pela corrida, segundo abdominal. As crianças não se desenvolveram na parte ainda muscular, né, que está relacionado com o hormônio. E o cara só erro ele teve. E deu uma palestra de 10 minutos para dizer, você tem que fazer isso, depois aquilo. Não, é criança, cada um tem o seu tempo. Certo? Então vamos lá. Hoje o modelo de desenvolvimento que o mundo inteiro usa é através de David Gallagher e Osman, né? Ele é associado a um ou outro autor. E esse modelo que é chamado, que é negócio de areia, né? Como é que chama esse negócio de areia? Ampulheta. Quem é que sabe? Ampulheta. Ampulheta. Muito bem. Vai ganhar um beijo da Julie. Então a ampulheta, qual é a ideia dela, né? Que seria botar a areia em cima e à medida que vai exercitando, vai melhorando ou vai enchendo seu repertório motor. Essa é a ideia da areia, certo? Mas vamos lá. Como eu disse, qualquer coisa vocês interrompam. Durante o período fetal, o cérebro está se desenvolvendo, ele está se desenvolvendo, né? E vai criando as suas ramificações, né? Medula ou neurônios em direção às mãos e os pés. Tanto que a criança mexe as mãos e os pés, porém sem nenhum tipo de consciência, de controle motor. É puro reflexo. Quando a criança nasce, não tem controle motor, é reflexo puro. Tanto é que para ver a saúde da criança é feito uma bateria de testes, 7 ou 8 testes relacionados a reflexo, para ver se a criança já nasceu. Ou seja, esses reflexos que nós já nascemos são movimentos padronizados que estão de controle cerebelar, ou seja, nascemos já com programa. E isso não é a questão de ser brasileiro, chinês, europeu, todos nascem iguais. Então, se o Haroldo nascesse na China, ia ter os mesmos. Ser filho de chinês, filho de alemão, não tem problema nenhum. Ia ser igual para todos, certo? Bom, então, reflexo não tem o controle. E aí dentro desse movimento reflexivo, que é a primeira fase reflexiva, eu tenho 2 estágios. O primeiro estágio é de codificação. O que isso quer dizer? Código. Mas como assim código? Estou recebendo muitos códigos. Estímulos visuais, né, de luz, de objetos. Eu estou recebendo estímulos auditivos, sons diversos, né, até a luz do sol, o calor, aliás. Isso é um tipo de estímulo que é tátil na pele. Então são diversos tipos de estímulos. Mas aqueles estímulos que eu vou repetindo, que a criança vai recebendo os mesmos estímulos e vai amadurecendo partes do cérebro, principalmente nessa questão do mesencéfalo e diencéfalo, ele vai reconhecendo aquele estímulo. Ou seja, vai decodificando. Ele vai começar a reconhecer a voz da mãe, reconhecer o mamar, né, que aquilo ali é como se fosse o seu alimento está com fome, veio mamar, ele chora, e o choro ele já consegue reconhecer que chorando alguém vai acudir ele, e vai chorar. Então, na primeira ação, que é codificação, vai recebendo diversos,
é somente sensação. Quando começa a decodificação, por volta do terceiro, quarto mês, em função da maturação biológica, ele vai começar a percepção de alguns estímulos e daqueles que são repetitivos. Né? Então, o movimento reflexivo, ou fase reflexiva, com 2 estágios. Codificação, recebendo e a sua sensação, e quando percebe alguma coisa ou outra, aí é já decodificação, como se estivesse quebrando os códigos, reconhecendo os códigos. À medida que há uma repetição de estímulos, ou que o cérebro vai liberando, né, à medida que ele vai amadurecendo, aumentando a sua capacidade de memória, de controle que ele vai tendo sobre diversos aspectos, inclusive controle sobre o sono, essas coisas todas, ele vai entrando para um movimento chamado rudimentar, algo que não está pronto, e aqui que vem daquela palavra rude, algo que está inacabado, que é bruta, certo? O que quer dizer isso? Que ele não tem controle ainda, ele tem uma espécie de pré-controle. Se no reflexivo é sem controle, agora é pré-controle. Mas como é que isso acontece? Lembrando que na fase reflexiva ele tem movimentos automatizados nível de cerebelo, reflexo. Para eu ter controle, que vai ser mais adiante, eu tenho que quebrar o comando do cerebelo. Isso chama-se fase de inibição de reflexos. E aí vai começando a formar, pelo estímulo repetitivo, alguns caminhos, algumas aproximações. E vai ter muitos erros, mas algumas aproximações de um caminho neural para aquele movimento. Só que como ele não tem memória suficiente, não tem capacidade, não está maduro para muitas coisas, não vai conseguir ter controle. Esse não ter controle é imaginar igual como se você tivesse dormido pelo braço. Acordaram, o braço está naquele formigamento, ou antes daquele formigamento, vocês não têm controle ali, você pode fazer a força que vocês quiserem. E aí um momento ou outro começa a movimentar, mas ainda sem controle. Esse ainda sem controle, mas está se movimentando, é o pré-controle. Tem alguma coisa se mexendo, mas não tem sensibilidade para tanto. Correto? É a mesma coisa nessa estágio pré-controle. Então, inibição de reflexo, à medida que eu vou aumentando a excitação, a informação está indo para o diencéfalo, ali no tálamo, e eu vou quebrando já os reflexos, ou inibindo eles. E quando eu consigo mexer, e aí eu vou mexer todo o complexo do braço, todo o complexo de perna, né, só num pé ou só num braço, e aí já é pré-controle. Quem se lembra ou viu o vídeo sobre movimentos de a criança começando a caminhar, ela, lá, claro que é mais à frente, é nível já fundamental, mas ali a fase inicial, ela caminha, mas bem bamba. Os pés já estão um pouco mais fixos, mas os braços bem bambas. No pré-controle, tanto os pés como os braços estão bambas, por isso que cai muito. Então nessa fase de pré-controle, ela vai tentar caminhar e vai cair muito, vai tentar segurar um garfo, vai fazer muita força e vai cair, porque ele não tem controle, não tem sensibilidade, não tem um cérebro maduro para conseguir ter a aquisição de conhecimento, ou de formar esse caminho neural, certo? Então, essa fase de pré-controle é aquela no qual que eu digo que vocês, agora sobre a raquete, acontece. Quando segurou a raquete, como o corpo não tem esse caminho neural, ele manda informação para todos os músculos daquela região. Naquela região está tudo estimulado. E como a atenção do cérebro está para aquela parte do corpo, as outras não estão recebendo nenhum estímulo ou pouco estímulo. Né? E por isso que os outros ficam soltos. Certo? Vamos agora para a fase fundamental. Fundamental porque vem do nome de padrão fundamental de movimentos. Ou seja, tudo que o nosso corpinho pode fazer. Correr, pular, andar, sentar, trepar, rodopiar. Tudo isso são movimentos que o corpo, na sua tarefa, tem capacidade para fazer. E por isso que nessa fase eu tenho que estimular as crianças, que na média de 2 a 6, 7 anos, a fazer de tudo um pouco.
eu tenho que fazer que a criança consiga ter o controle do corpo, para que depois, e lá vocês estão olhando especializado, é fazer uma coisa mais especializada, que é chutar uma bola para futebol. Aqui ela vai chutar a bola, vai pular, vai rodopiar, vai empurrar os outros, vai ser empurrado. E eu tenho que dar um nível elaborado de movimentos fundamentais para ter controle corporal. E nesse controle aqui, eu passo por 3 estágios. A primeira fase, inicial, eu erro muito o que estou fazendo, ou que estiver caminhando, eu caio muito, né? Porque ainda não tenho controle, ainda estou trocando o controle só daquele membro ali, com o meu corpo todo, tá? Gastando muita energia. No estágio elementar, eu já estou conseguindo fazer aquele movimento que eu estou treinando, porém, eu estou gastando muita energia. Não está ainda completamente automatizado, não formou engrama motor. Agora, quando chega no estágio maduro ou proficiente, quer dizer o quê? Que eu formei um engrama motor, que eu já estou automatizando o movimento. E aí o gasto energético é baixo, a atenção é baixa, certo? Nesses 3 estágios, como se fosse uma fase de aprendizagem. Quando a criança está aprendendo a bater na bola, ela está com a atenção voltada para o pé e a bola, que vai estar parada. A atenção está ali. Quando ele estiver no estágio elementar, a criança ela vai olhar a bola, mas está olhando para a frente, porque ela já aprendeu mais ou menos como é que bate na bola, e ela já está tentando olhar para onde que a bola vai. No estágio maduro, ela não vai olhar mais para a bola, nem para o pé, ele vai olhar qual é o efeito que a bola vai ser dada, vou bater para lá, que força, e já está com uma atenção já voltada para onde está indo. Então isso é fácil de identificar como é que está o nível técnico ou nível de habilidade motora do seu aluno, do seu atleta. É pelo grau de atenção, certo? Até agora, tranquilo? Alô? Tranquilo. Tranquilo. Então aqui, fase especializada. Em média, que são os anos, em média, 7 anos para o resto da vida, não termina aos 14, é o resto da vida. Eu falo isso porque quando eu dava a disciplina de terceira idade, e a Michele, e teve mais gente que foi no jogo dos idosos, né? Inclusive o Colorado foi, as pessoas com 60, 70 anos aprenderam a jogar câmbio, que é um jogo adaptado para idosos. E quando eu dava a disciplina, eu trazia eles para jogarem contra os acadêmicos. E eles davam um banho dos acadêmicos, ganhava de lavada dos acadêmicos. Os caras de 70 anos de idade ganhando dos acadêmicos de 19, 20 anos. Tá? Porque eles... Inclusive lá nos jogos também, né? Exatamente. Ainda bem que vocês estão mentindo comigo aí. A gente perde para eles, nós de 20 anos perdemos para eles, porque eles são proficientes naquilo que eles estão fazendo. Ou seja, não tem idade para começar a aprender alguma coisa. Agora, quando o Haroldo se aposentar, ele vai aprender a jogar tênis direito. Né? Tem gente que vai aprender a jogar aprender a jogar tênis de mesa, que é ping-pong, né? É mais fácil de aprender. O Oberdan, que é corredor de mega ultra maratonas, daqui a 20 anos, quando ele começar a pensar em se aposentar, ele talvez vai jogar botão, né? É uma coisa que sem muita atividade, em casa, tranquilo, tomando chimarrãozinho, seja o que for. Ou seja, não tem idade para aprender a fazer as coisas. O corpo é possível, desde que o cérebro tenha participação disso, é ótimo. Então, nós vamos lá. Nesse movimento especializado, e quer dizer especializado, por quê? Porque eu vou especializar ou aperfeiçoar uma ação fundamental, um movimento fundamental, um movimento padrão, tipo atletismo. Todo mundo sabe correr, por um motivo desde a infância começou a correr. Mas ainda, quando entrou na Soji para fazer atletismo, foram dadas técnicas a ele para aumentar a performance. Posição da mão, posição de quadril, elevação da perna e assim por diante, foi dando técnicas para aumentar o desempenho dele. Isso quer dizer o quê? Que ele está fazendo um movimento já especializado, com técnica, para aumentar o performance ou o desempenho dele.
Então é um aperfeiçoamento daquele engrama motor que ele já tinha da corrida. Mas também movimento especializado pode ser não somente de um movimento, ele pode ser uma aglomeração ou um conjunto de movimentos fazendo uma coisa específica de uma determinada modalidade, como a cortada de voleibol. Para eu cortar na rede, eu vou ter que saltar e bater na bola. Então eu tenho que dar uma corrida, depois um salto, depois o voleio. E tudo isso em seguida. Então essa junção de 3 movimentos fundamentais, a corrida, o salto e o voleio, vai se chamar uma cortada de voleibol. Ou seja, uma aglutinação ou combinação de movimentos. É movimento especializado. Então, de novo, movimento especializado, ele é aperfeiçoamento ou combinação de movimentos básicos fundamentais. E aí, quando por vocês chegarem agora, alguém começou a treinar basquete, pegou crianças do basquete. Chega lá, crianças de 10 anos de idade. A coisa mais básica do basquete tem que quicar uma bola. Só que hoje a criança, na sua infância, não está brincando quicando bola. E o professor quer dar técnica de como correr rápido com a bola. Não vai conseguir. Porque ele vai ter que ensinar o quê? Movimento fundamental, quicar. Porque a criança não teve isso. O cara vai ensinar futebol, né? E com crianças que não tiveram a sua experimentação anterior a bater na bola. Ele tem que voltar ao básico. Então, antes de fazer movimentos especializados, ele tem que aprender o fundamental. E a melhor época para aprender o fundamental, que o cérebro está mais relaxado, é de 2 a 6, 7 anos de idade. Por isso que lá eu não vou especializar movimentos. Eu vou começar a especializar a partir de 7, 8 anos de idade em diante. Então eu tenho que deixar a minha energia justamente para aumentar, fazer a maior variação de atividades para a criança ter controle motor, para depois a aprendizagem ficar bem mais rápido. Então, como eu tenho algo pronto, que é aqui um engrama motor, e eu tenho que formar um novo engrama motor mais aperfeiçoado ou combinado, eu passo por um período de transição de um engrama para o outro. E aqui eu vou errar, porque se eu estou mudando algo que eu já tenho, eu vou errar. Então chama-se estágio transitório. Tá? E aí quando eu consigo já fazer pela repetição, consigo fazer aquele movimento, vai ter um pouco de erro, vai ter gasto energético. Ademais, eu chamo já de aplicação, porque eu estou aplicando já um novo movimento. Compreenderam? Que eu saí de algo que eu já tinha, e aí eu tenho um período de transição para conseguir aplicar aquilo. E quando eu faço e continuo treinando, aquilo vai ficar proficiente, vai ficar o quê? Um novo engrama. E quando é esse novo engrama, já vai ficar para o resto da vida. Então aquela pessoa, a maioria de vocês deve ter aprendido a andar de bicicleta. Lá, quando a guria 9, 10, 6 anos de idade, aprendeu a andar de bicicleta, se não teve nenhum problema neurológico, tu pode ter passado 20 anos sem andar de bicicleta. Mas pegou, tem 5, 10 segundos ali de readaptação, de rememorização, tu vai andar de bicicleta. Entenderam? Esse é o processo. Transição, aplicação, até a utilização permanente, que é a formação desse engrama motor. Quanto mais eu for repetindo, mais próximo vai ser a resposta, porque os mais próximos os neurônios vão estar próximos para ter a velocidade de resposta em relação àquilo. Por que Pelé, por que Neymar ou Messi tem respostas mais rápidas? Parece que eles são menos mais rápidos, porque eles fazem aquilo super bem e a estrutura corporal dele já estão bem maduras. Já tem um bom desenvolvimento para isso, tem uma boa memória, são inteligentes para isso. Certo? Tranquilos? Estão aí ainda? Sim, Tá. tranquilo. Tá legal até agora? Tá, eu tô entendendo? Tudo Tá certo, super bom. Tá. Super bom. tudo certo. Tá. Beleza. Tirar 10 na prova. Espero que sim. Então assim, agora que vimos a teoria, na prática, algumas coisas básicas, assim. Alguns de vocês, para alguns movimentos fundamentais, podem estar maduros. Só que para outros movimentos que vocês fizeram poucas vezes, vocês podem estar em estágio inicial. Então, vamos pegar a Julie, aí, ou Elisete, que tem aí 19 anos de idade.
Para andar de patins, elas estão na fase rudimentar, vão cair toda hora. Continuar a treinar, vão ter o controle sobre aquilo, vão estar na fase inicial. Agora, a Michelle, que já anda de patins, ela escorrega há muito tempo, ela já está no maduro. Então, na mesma idade, pode ter diferenças. E na criança é a mesma coisa. Pode ter crianças com 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade, já para movimentos já estão maduras. Enquanto outras com mesmo 6, 7 anos para o mesmo movimento, elas estão elementar ou inicial. Tá? Tem uma escala de Rosa Neto, que é a escala de desenvolvimento motor, e que ela faz qual é o grau de maturação que a criança está. Está na fase inicial, elementar ou maduro, certo? Isso mais adiante a gente vai ver como é que é essa escala, como é que a gente pode detectar que nível está essa criança. E aí, então, se tu é atleta, se tu é professor, tu é técnico, alguma coisa, tu pode fazer esses testes e identificar e procurar ver para como é que vai ser o tipo de exercícios para todos. Vai forçar mais aqui tu vai aliviar um pouco mais, fazer um pouco mais diferente, aqui vai ter que voltar para a aprendizagem básica de movimentos, outros já vou especializando, para tu ter que identificar sobre a maturação que está essa criança, né? Qual é o nível de desenvolvimento motor que está essa criança e assim por diante. Compreenderam que tem diferenças, né? E eu sei que na fase reflexiva é a única fase que o lado biológico é preponderante sobre os outros. No esquema aqui de movimentos especializados, no caso da cortada do voleibol, pegar uma guria de 12 anos, ela salta e corta, né? Mais ou menos também direitinho. O guri pode fazer a mesma coisa. Ah, mas as gurias não têm um amadurecimento antecipado que é o menino? Sim, pode ter, e ela tem. 2 anos é uma diferença. Só que o guri, na nossa cultura, ele é mais desafiado a subir em árvores, chutar a bola, cair no chão, sujar todo, se arrebentar todo. Enquanto na nossa cultura a menina brinca de boneca, ainda se arruma toda, fitinha no cabelo, não vai te sujar, essas coisas todas. Isso é generalizando, certo? Então pode haver que gurias, apesar de serem mais maduras biologicamente, fica no mesmo nível dos guris no movimento. Por quê? Porque eles são mais estimulados, a parte ambiental é mais estimulada neles. Então, ou seja, não há uma preponderância biológica nessa faixa etária. Vai depender do estímulo de cada um, não depende do lado biológico. Porque 12 anos a guria teria que jogar melhor que o guri. Mas não há isso. Os estímulos a partir de 2 anos de idade, o estímulo externo, ele vai ter um processo bem interessante. Aquela criança que não é estimulada a fazer atividades, ela vai ficar para trás. Correto? Correto. Então tá. Então... O estímulo ambiente. A menina é uma princesa e o menino é um animal. É mais ou menos assim. Bem por aí. O Chico Anísio, lá no tempo do Chico City, ele tinha um quadro que era assim, ó: com a minha guria não pode nem sair de casa. Agora o meu guri pode fazer o que quiser. Era interessante ver qual é a cultura de cada um, certo? Aqui os estágios, coisas todas, nós já passamos. Olha esse... Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Esse vídeo. A criança recém-nascida. Olha o processo pedal que está fazendo. É que esse programa é via cerebelo, controle cerebelar. À medida que a criança vai amadurecendo e aí vai começando a exercitar, esse comando vai passar para o córtex, que recém está amadurecendo. Então eu tenho que inibir esse movimento, que é reflexo, para ter um controle nível de córtex. Tranquilos? Então isso aqui é no nascimento, né? É uma coisa automática. E assim nós vamos adiante. A guria de sapato alto aí, né? Padrões de movimentos, etc. Eu quero... eu quero... Se eu mostro para vocês... então aí, todo mundo aí...
3 já saíram, né? Tinha 18, tem 15 aqui. Olha só, eu vou mostrar a minha filha. Ela arrastou uma escadinha porque ela queria subir em cima do armário. Ela mesma arrastou. Vai subindo. Igual a Dona Aranha. Vocês viram que não tem interferência muito do pai e da mãe a não ser de estimular a criança a fazer. Legal, agora você vai descer e vai agitar no berço. Vai. A criança, ela vai ver as suas possibilidades e vai tentando fazer movimentos. Né? E agora ela vai tentar descer, ela está pensando como que ela vai fazer. Não pode descer. Aí, claro, a mãe interferiu, né? Mas vamos ver o que ela pensou sobre isso. A criança, pela escadinha. ela apontou para ali primeiro, para depois ir para o outro. Primeiro por cima, depois vai pela escadinha. Ó, ela botou o pé, botou o outro, esperou, sentiu e aí começou a descer. Ela mesma isso. Como eu moro em 2 andares aqui, eu tenho uma escada vazada, desde 8 meses ela sobe e desce sem problema nenhum. Então, esse tipo de estímulo os pais têm que ter. Acontece que quando a criança está aprendendo a caminhar, os pais, ainda mais pela primeira vez, ficam com medo da criança se machucar. E a criança cai no chão, ai, e pega a criança e sacode, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí a criança vai de novo a caminhar e chora, chora. E a criança vai ficando com aquilo. E aí, toda vez que ela for caminhar, ela começa a olhar para a mãe. E a mãe já toda preocupada. E isso vai dando problema na independência da criança. Tem vários estudos franceses, eles são muito bons nessa faixa etária, dizendo que essa influência da mãe ou do avó, do pai, com medo nessas tentativas da criança, quando ela está começando a caminhar, quando ela vai pegar objetos, vão ter uma influência sobre o nível de dependência para os outros, nível de dependência de decisões. Então aquela criança, isso é estudo, aquela criança que o pai e a mãe dizem, não pode fazer isso, tu vai cair, não faz isso aqui, vai acontecer isso, etc. Essas informações, a maneira como estão sendo ditas, a criança vai levar para o resto da vida no seu subconsciente. E na hora de decidir uma coisa, será que eu faço ou não faço, isso ou aquilo, e assim por diante. Então, desde o processo de caminhada, a ação dos pais ela é fundamental. Como o professor, o técnico, com suas equipes, se pega um professor, um técnico, e começa a dizer assim, tá errado, a criança vai desistir. Tu tem que estimular ela a fazer e pensar da melhor forma possível para ela ter uma correção daquilo que está sendo feito. Então, o processo de planejamento de como desenvolver a parte motora é fundamental para o técnico, para o professor. Não é qualquer coisa. E lembrar que na nossa época, talvez os professores só copiavam coisas de um para o outro. Só que hoje está muito avançado o processo de compreensão como é que é o desenvolvimento motor. O próprio Grêmio Futebol Porto Alegrense, e na turma de futebol que eu dou lá na Ubra, eu levo meus alunos a entrar lá na iniciação, aqui frente ao Praia de Belas lá. Desculpa, Praia de Belas não, o Barra Shopping ali tem o Grêmio, a parte de iniciação. Eles criaram um departamento, tem outro nome, mas é desenvolvimento motor, que é o departamento de aprendizagem motora, para entender como é que se dá o processo. Porque isso é fundamental. Se ali dá um problema, que é no caso da mãe e do pai dizer não, o técnico que só quer copiar como se fosse adulto, a criança não vai desenvolver. É a mesma coisa que a nossa ação como professor, técnico, etc. Ô gordinho, não faz isso. Ô rola de poço. Cara, isso vai entrando no subconsciente da criança. Ela vai querendo se afastar daquilo ali. Então, o papel do técnico, o papel do professor é fundamental para esse entendimento de como desenvolver as coisas todas. Certo? Eu acho que chegamos agora para parte da prova. A teoria foi tranquila, reflexiva, fundamental, né? O que eu sempre falo? Por reflexo me lembrei que o meu primo Rudy disse que é fundamental fazer especialização.
para se dar bem na vida depois. Então, me lembrei assim de reflexo. Especialização. Oi? Rude, fundamental, especialização. Isso. Então, é uma forma de associação, é como cada um cria a sua linha, né? O campeão mundial de memória, ele diz que ele cria uma cadeia de pensamentos, como fosse entrando na casa, o que ele faz primeiro e tal, para aumentar a sua memória. Então, eu uso isso de reflexo, de momentâneo, assim, me lembrei que meu primo Rude, que eu tenho um primo Rude, diz que é fundamental fazer especialização. Tá? Então, primeiro lá, eu recebo códigos. Depois, eu começo a aprender, a entender, então perceber, decodificar. E aí eu preciso quebrar os reflexos, eu inibir reflexos para ter pré-controle. Depois eu tenho controle e isso passa por 3 coisas. Inicial, elementar e maduro. Elementar eu me lembro do caro Watson. Elementar, meu caro Watson, lá do Holmes. Né? E madura que está pronto. E aí depois, na especializada, período de transição, eu tenho alguma coisa. E tem que passar para o outro, eu tenho um período de transição. E depois eu consigo fazer aquilo, então é aplicação. E aí então essa aplicação criou um engrama motor para o resto da vida, que é a utilização permanente. Então é o processo do meu pensamento sem muita decoreba. Eu tenho que só fazer o processo sobre como estão as coisas. Certo? Vamos fazer então agora alguns testes, né, de questões. Esse caso aqui da Ubra, mas vamos lá. O desenvolvimento motor é uma contínua alteração no nível funcional para o controle do movimento ao longo da vida. O que é isso aqui? Isso faz parte lá do primeiro dia de aula que eu disse que era desenvolvimento motor. E repeti em todas as outras aulas. Que é uma contínua alteração, uma modificação no controle motor, do comportamento motor ao longo da vida. E aí ela parte de estímulos ou cortar esses estímulos, que é lá do biológico, ambiente e tarefa. Certo? As interações com o meio que o indivíduo que o meio em que vive o indivíduo, suas características biológicas pessoais e a tarefa influenciam o comportamento motor. Então, olha aqui, biológico, ambiente. Mas o que eu leio nesse comportamento motor? Eu estou lendo que isso aqui é uma pirâmide. Desculpa, pirâmide não. Ele é, na realidade, um triângulo que tem todos os lados iguais. A angulação toda é igual. Isso está me dizendo que nenhum lado é mais preponderante ou mais importante que o outro. Então, a primeira leitura que eu faço sobre o gráfico. E aí eu vou para as assertivas. Eu tenho 3 assertivas, são 3 coisas que estão sendo colocadas aqui. E depois estou perguntando quais são que estão corretas. Vamos à primeira. O comportamento motor recebe influência do sistema nervoso, da parte musculoesquelética e do ambiente. Certa ou errada, pessoal? Acho que tá certa. Certo, tá certo. Tá certo. O sistema nervoso, que é lá do biológico, lembra? Maturação do sistema nervoso. Músculo-esquelética é em relação à tarefa, que é a parte física e a parte muscular, né? Ossos e músculos. E o ambiente é o ambiente. Então, essa primeira está certa. Correto? Vamos lá. A biologia tem um papel preponderante sobre as demais para ter um bom desempenho motor. Concordam ou discordam? Concordo? Eu discordo. Discordo. Concordo. Discordo. A biologia está dizendo que ela é mais importante que as outras. Está errado? Não, acho que O gráfico. O gráfico está me dizendo que é igual. A teoria me disse que é igual. Fora a fase inicial, que é o lado de maturação inicial, que vai me possibilitar aprender as coisas, as outras são todas iguais. Por quê? Porque se eu não tenho alguém estimulando, externo, um treinador, uma televisão, um som, alguma coisa, eu não vou fazer a tarefa. E a tarefa é feita através do quê? Músculos
e ossos. É a parte física fazendo justamente a parte motora. Então, o ambiente está me pedindo para dançar, mas eu não tenho pernas, eu não consigo executar a dança. Eu vou executar a dança com o braço, beleza? Eu vou fazer a tarefa de acordo com as minhas possibilidades. E a biologia é a maturação que vai tendo. Então, são todas iguais. Então, a biologia não tem um papel preponderante. Está errada essa 2. A 3. O processo de mudança no comportamento motor está somente relacionado à idade do indivíduo. Certa ou errada? Agora os caras estão demorando para responder, né? Ninguém vai responder agora? E aí? Valendo um beijo. Valendo um beijo aí da Elisete. Tá errado, hein? Tá errado, pessoal. O processo de mudança no comportamento, mudança é alteração. É uma interpretação que está dizendo lá em cima. Mudança é alteração. E eu posso aprender a qualquer momento, lembra? Qualquer fase da vida. Então não está relacionado somente à idade. A mudança, a aprendizagem, ela depende das 3 coisas. Da maturação, do ambiente e da tarefa. Não somente a idade. Certo? Então, a 1 é a única correta dentro disso aqui. Seria a letra A. Dúvidas? Tudo certo. Fala. Nenhuma dúvida. Fala. É nenhuma ou uma? Fala aí. Nenhuma, então? Nenhuma. Ah, tá. Nenhuma. Eu entendi, Tudo tem certo. uma. Ah. Então, seguindo. Então, é questão de interpretação do que realmente está falando sobre as coisas. Interpretação do gráfico, interpretação dos conceitos. Né? Não basta chutar, acho que é essa aqui. Então, eu tenho que entender a questão, e essa questão caiu no ENAD. Certo? Vamos lá. Ainda, sobre o processo de desenvolvimento motor, além da maturação biológica, depende do quê? Da tua experiência anterior, da execução ou tentativa de tarefa motora, ou da maturação das tuas células. 1, 2 ou 3? 3. Execução da voltura. Tá, eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem, não precisa nem me responder, se você responder, eu respondo, mas pensem. Tá, vamos lá. Sobre o processo de desenvolvimento motor, e aí vem uma coisa importante, além da maturação biológica. Então, essa aqui está fora. Por que está fora? Porque eu estou dizendo que essa não, essa eu estou dizendo. Processo, além disso, a 3 está errada. Certo? E a 1 está certa. Essa repetição é a experiência anterior. Para ter o processo de aprendizagem, processo de desenvolvimento motor, eu tenho que repetir, ter experiências. E vai depender, então, da execução ou tentativa da tarefa motora. Ou seja, está correto, vai depender, então, da experiência e da execução, que é quase a mesma coisa. Né? Então, a correta seria 1 e a 2. Foi um pega-ratão, porque está aqui, ó, além da maturação biológica. Porque senão vai pensar, todas estão certas. Todas estão certas, mas não para essa pergunta aqui. Certo? Para os caras não ratearem na hora da prova. Para esse tipo de coisa pode acontecer. Bom, com base nas informações acima e reconhecendo o papel do profissional de educação física na intervenção motora, avalie as informações que seguem. 1. As atividades que proporcionam aquisições motoras devem ter um ambiente apropriado para o seu desenvolvimento. Sim. Correto, né? Tem que ter um ambiente adequado. A linguagem de falar com os alunos, para qual faixa etária, o que tipo de movimento, de materiais que tu tem, espaço que tu tem,
Então isso é importante. O 1 está correto. As intervenções motoras devem ser realizadas levando em consideração as diferenças individuais? Acho que sim. Sim, eu Sim. tenho que levar, porque É nós, isso aí. Individualidade biológica de cada um. Claro. biológica, cognitiva, tudo isso eu tenho que levar em consideração, até pelas experiências que uns tiveram que outros não têm. Ao dar o tempo de aprendizagem que um tem e o outro não tem. Então, no meu planejamento, eu tenho que saber mais ou menos adequar isso. Eu, por incrível que pareça, fui técnico de voleibol, fui técnico de seleção gaúcha, infantil, eu fui técnico do União, do Colégio Americano, etc e tal. Quando eu treinava, nas duplas que eu mandava fazer, aquela dupla que eu sabia que já sabia fazer super bem, eu sempre chegava ao lado delas e falava, tá, fazendo assim é fácil, mas eu quero fazer você saltando. Então eles faziam o mesmo exercício, porém com uma coisinha a mais. Naquela eu estou vendo maior dificuldade, eu dava um passo atrás. Olha, antes de fazer isso, quem sabe faz isso. Ó, conseguiram? Beleza. Quando vocês conseguirem um pouco mais, vão passar de novo para aquilo. Ou seja, eu vou adequando as atividades. Então, tem que estar sempre observando. Errado é aquele treinador, o professor, que dá atividade e não observa os alunos. Vai olhar celular, fala com os pais, essas coisas todas. Tu tem que estar sempre observando, tu tem que ver qual é o problema. Primeiro tem que conhecer qual é o movimento que está mandando fazer. Depois conseguir observar como que eles estão fazendo, para entender como é que é o processo de aprendizagem daquela pessoa ali. Então, a 1 e a 2 estão corretas. 3. O entendimento dos conceitos do desenvolvimento motor pode ser essencial para o profissional de educação física que busca intervir somente em sujeitos sem doenças. Certo? Acho que essa aí tá errada, né? Tu que é dessa área, dessa área que trabalha com o projeto da professora Rosilene, sabe que está errada. Por quê? O entendimento sobre os conceitos do motor... Fala, Michele. Vai. Não, era por causa disso mesmo, porque na verdade a gente pode trabalhar também com pessoas com algum tipo de patologia. Claro, exatamente. Por isso que essa aqui está errada. Porque não pode somente com sujeitos sem doenças. Então, vai depender da patologia, vai depender da doença de cada um. Patologia é o estudo da doença. Então, aquela criança que tem autismo, e pelo espectro autista, dá para ver, tu tem que ter conhecimento motor e conhecimento do nível que está aquela criança, tu vai estimular para fazer. Correto? Nesse caso aqui, a 1 e a 2 correta, letra A. Vamos lá agora. Identifique de acordo com os fatores abaixo. A para ambiental, B para biológico, T para tarefa. Então eu vou ler aqui, vocês podem ir anotando aí e para vocês me darem depois a resposta aqui. Vamos lá. O professor PP arremessa a bola e não consegue marcar cestas no basquete porque não treina. É ambiental, é biológico ou é tarefa? Anotem aí para vocês. Ok? Vamos lá. A filha da professora Tatiane, de 2 anos, não consegue ficar jogando videogame por mais de 1 hora. Ela não consegue, porque é fator ambiental, fator biológico ou fator tarefa? Tarefa? Pensa pra ti por enquanto. Vamos lá. A professora Karine aprendeu a dançar e cantar a leleque assistindo ao programa Esquenta. Acho que dá, não me lembro se dava sábado ou domingo de tarde. Isso. A Michele sabe. Antes do Faustão. Antes do futebol. Sim. Aprendeu a dançar leleque. Leleque, filha. Assistindo ao programa Esquenta. Quarto. Que? Nem olha. Fecha o áudio aí. Quarta. A professora Camila, jogando voleibol, não consegue saltar por cima da rede. 2,43. Ela não conseguiu saltar por cima da rede. Certo? 5. Um dos 5 filhos do professor Joselito, de 3 meses, ele não reconhece vários, ele diz que oficialmente só tem uma filha, não consegue escrever seu nome. Um dos 5 filhos do professor Joselito, de 3 meses, não consegue escrever seu nome. Ambiental, biológico ou tarefa? E o 6º, o professor Moraes, nadando com gastrite,
não consegue girar o ombro direito a um ângulo de 360 graus. Certo? Vou dar um tempinho, porque agora vocês têm que achar a resposta ali embaixo. Tempo! Mais 15 segundos. Três, dois, um. Vamos fazer parte a parte aqui. O professor PP arremessa a bola, ele consegue arremessar a bola. Só ele não consegue marcar cestas porque não treina. E treinar é o que, pessoal? Ambiental, biológico ou tarefa? É tarefa, né? Tarefa. É tarefa? Tarefa. É ambiental. É ele querer treinar. Tarefa é ele arremessar. Entendi. A execução qual é? Arremessa. Ele consegue arremessar. Se ele consegue arremessar, é que ossos e músculos ele tem para fazer o movimento. Não conseguir marcar cesta é ambiental porque ele não está treinando para a adaptação do movimento. Entendido a diferença? Entenderam? Ele consegue arremessar. Alguém fecha o áudio. Alguém fecha o áudio aí da batida de cachaça, de limão, alguma coisa aí. Tá? O professor PP, então, ele arremessa. Então, ele consegue executar a tarefa. Só ele não acerta. Porque ele não treina, porque ele não tem uma adaptação. Então, o fator ambiental. Então, a primeira é A. A filha da professora Tatiane não consegue ficar jogando videogame por mais de 1 hora. E aí? Chutem. Ninguém tá vendo vocês mesmo? Biológico. Biológico, acho. É biológico. Porque há 2 anos não tem maturação. Eu até tinha dito para vocês, a criança não consegue ficar mais de 5 minutos. Imagina 1 hora. Não consegue. É fator biológico que vai limitar a ação da criança. Ela não tem concentração, não tem memória. Por quê? Não está amadurecido ainda. Se não está amadurecido, é biológico. Então aqui A, depois B. Deixa eu botar aqui. A e depois B. A professora Karine aprendeu a dançar e cantar leleca assistindo ao programa Esquenta. O que é? É ambiental esse, não? É, todos falaram ao mesmo tempo. Ambiental. Isso, ambiental, perfeito. Porque ela assistiu a televisão e ela ficou treinando em casa. Mas qual foi o estímulo que ela teve de como dançar assistindo televisão? Assistindo televisão é ambiental. Vamos lá. A professora Camila, jogando voleibol, não consegue saltar sobre a rede. Se ela não consegue saltar para a rede, ela não consegue fazer a tarefa, é tarefa. É ter. Aqui o PP conseguia fazer a tarefa, só ele não acertava, porque não treinava. Aqui ela não consegue executar, porque não tem força mecânica, nós não temos potência no nosso corpo para saltar 2 metros. Imagina 2,43 metros. Não tem como. O Alex saiu e travou dele lá. Entendido? Um dos 5 filhos do professor Joselito, o de 3 meses, não consegue escrever o nome. O que seria essa? Biológico. Biológico. Biológica. Não tem nada a ver com a tentativa dele pegar. Biológica? É biológica. Biológico. É biológica. Certo? O último. Professor Moraes, nadando com gastrite, não tem nada a ver com essa gastrite, pode nadar com seja o que for. Pelado, sem pelado, não importa. Não consegue girar o ombro. Se ele não consegue girar o ombro, é que ele não consegue executar a tarefa. Então aqui é tarefa. Tarefa.
certo? Ele não consegue executar a tarefa por alguma restrição física ou musculoesquelética. Entendido? Então, olhando aqui para baixo, tá? Os fatores biológicos é 1, 2 e 5. 1, 2 Não. e 5. Não. Não. Os fatores ambientais é 1, 2 e 3. Não. Os fatores de tarefa são 1, 4 e 6. Não. Não. Aqui eu quase peguei você. Teve gente que marcou essa aqui, ó. 1, 4 e 6. Caso daqui pensa que é tarefa. Os fatores que não são de biologia, 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4... 4 e 5, tá certo. 4 e 5. Correto. Essa Então, tá certa. essa aqui está certa. Os fatores que não são ambientais, não é, mas já é ambiental o primeiro ali. Então, a resposta correta é a letra D. Viu que as questões são mais complexas? Tu gosta de complicar a vida, né? Mas essas são questões de Nádia. Essa foi eu que fiz, certo? Justamente ação cognitiva. Se vocês fossem só pegar e colar, vai ser muito fácil para fazer a prova no computador em casa sozinhos. Tá, mas o objetivo não é para vocês se ralarem. O objetivo é que vocês desenvolveram o lado cognitivo e interpretação do que foi estudado, certo? Por isso a gente está revendo. Por isso que ao longo das aulas, a cada aula eu faço 1, 2 atividades dessa aqui com vocês. E tem essas atividades ali, alguns testes fazendo sobre estímulo, sobre desenvolvimento e assim por diante. Mas vamos lá, tem mais. Aqui estou mostrando um desenho, que eu até acho que já mostrei lá no Moodle, tá lá. A informação passa aqui pela medula, chega ao cerebelo, viu que é só isso aqui é o cerebelo. Ela vai para a parte do encéfalo, que é o tálamo, e aí ele vai distribuir, no caso se for parte motora, para o córtex motor que fica mais ou menos aqui, certo? O desenvolvimento neuropsicomotor, neuromotor, se dá no sentido crânio-caudal, então na cauda do crânio, por diante. Portanto, em primeiro lugar, a criança firma a cabeça, a seguir o tronco e após os membros inferiores. Isso eu estou afirmando. Eu não estou te perguntando. Isso está correto. Então, eu estou dizendo que o desenvolvimento neuropsicomotor, primeiro vai firmar a cabeça, para depois o tronco, depois os membros inferiores. É assim que nós aprendemos. Por quê? Porque antes de começar a caminhar, eu tenho que ter equilíbrio. Antes de eu aprender a chutar, eu tenho que ter equilíbrio. Antes de eu arremessar uma bola, eu tenho que firmar meus pés e coluna para ter equilíbrio. Então a primeira coisa que eu vou ensinar a todos é equilibração. É a base. O pessoal que luta, a primeira coisa que vai ensinar é a base. O pessoal que faz a capoeira é a base. Eu preciso ter equilibração para poder fazer o desenvolvimento. Compreenderam essa? Sim, sim. 2. Eu estou afirmando. A maturação neurológica, didaticamente, se dá primeiro o sentido cerebelo, depois o tálamo, depois o córtex motor, conforme falei o desenho aqui. Então já estou afirmando de novo. A informação segue o sentido caudo cerebral, passando por 3 didaticamente zonas. Eu não falei quais são as zonas, mas é sensação, que é a primeira zona, percepção, que é a segunda zona, e associação, que é a terceira zona. Então, aqui nível cerebelo e medula é a primeira zona sensitiva, sensação. No nível do centro do cérebro, onde está o tálamo, que é o diencéfalo, é a segunda zona, que é a zona de percepção do que está acontecendo. E eu vou para a terceira zona, pela distribuição, que é uma parte motora, podia ser auditiva, podia ser visual. Visual, geralmente, é aqui atrás. Bateu a cabeça, teus olhos não aconteceu nada com teus olhos, mas tu não enxerga. É porque é o teu centro nervoso aqui que não consegue fazer a compreensão do negócio. Então, essa terceira etapa aqui, terceira fase, é associativa, onde que vai haver a melhor resposta, uma resposta que vai ter de acordo com a necessidade do organismo. Certo? Então eu fiz 3 afirmações e estou perguntando, a partir das assertivas acima e do desenho, relacione abaixo. Um colorado, assistindo a Libertadores deste ano, escorregou e bateu seu cotovelo no chão.
dor de cotovelo. Organize o caminho do impulso nervoso nessa pessoa, numerando em ordem crescente. Numerando em ordem crescente. Quando ele bateu o cotovelo no chão, teve a dor de cotovelo, o que vai acontecer primeiro? O estímulo vai primeiro aparecer aqui, aferente, eferente, córtex, tálamo, cerebelo. Como é que vai ser o caminho neural? Qual que vai ser o primeiro? Aferente. Aferente. Perfeito. Primeiro é aferente. Depois, esse estímulo vai passar por onde? Eferente, córtex, tálamo ou cerebelo? Cerebelo. Rebelo. Isso. Cerebelo. Só olhar aqui, ó, estímulo, cerebelo. Isso. Depois vai para onde? Tálamo. O tálamo, que é o Tálamo. distribuidor. E depois, que já ele viu que era motor, foi para onde? Para o córtex. 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 E no córtex, que é a parte associativa, vai ver melhor a resposta e vai dar um comando. Esse comando é eferente. A é que leva, é que volta. Então aqui, ó, A vem antes de E no alfabeto. A vai primeiro, depois volta. Não tem como não se ligar muito nisso. Entenderam? O caminho do impulso nervoso, vai passar, chegar lá, voltou, por diante. Beleza? Vamos lá. Um lutador de MMA viaja para a Rússia para competir no maior evento deste semestre. Em sua chegada ao país, um recepcionista dá um beijo em sua boca. Isso é costume local, viu, pessoal? Não é uma coisa de desrespeito achar que o cara é tarado. Ao contrário, o beijo na boca quer dizer respeito. E após disso, esse palavrão aqui. Lisete, liga o teu coisa aí e me diz o que é isso aqui. Lê pra mim. Fala o que tá entendendo. Nossa, não tô entendendo nada aí. É. Isso aqui, a pronúncia é isso aqui, pessoal. Isso aqui, ó. Z, L, Z, L, e aí vem Ni. Zilani. É mais ou menos isso. Então, assim, a reação ao beijo, a palavra, deixa o perplexo, não compreendendo o que está falando. Após repetir, ele entendeu a seguinte palavra: Zilani. Certo? Mesmo entendendo a palavra, isso o deixou surpreso, pois ele não entendeu o sentido, não compreendeu o sentido do que é isso aqui. Até que uma tradutora diz para ele que quer dizer bem-vindo. Então, se vocês botarem no Google Tradutor, Zelani quer dizer bem-vindo em russo. Tá? Agora vocês sabem, se alguém falar para você Zelani, você sabe que é russo. Ok. Passou por 3 fatores, 3 fases. Qual é a ordem que aconteceu isso? Primeiro aconteceu isso, depois isso aqui e depois isso aqui. Qual é a correta aqui? A ordem. Sensação, percepção e associação. Eu botei sensação, percepção e associação. Também. Isso aí. Até o senhor Oi? deu um exemplo desse na sala de aula. Oi? O senhor deu esse exemplo na sala de aula. Sim, só falei do chinês, né? Mas era chinesa. Isso. Tá? Então, sensação, percepção e associação. Primeiro, a sensação que falaram com ele, mas eu não entendi. Se eu não entendi, é a sensação. Depois ele repetiu e eu entendi a palavra, Zelani, mas não faz nenhum sentido para mim. Eu não associei. Lá na minha memória, puta, nunca aprendi isso. Então é só percepção. E aí quando alguém me disse o que é, que eu pude entender que aquelas palavras Zelani eram relacionadas então a bem-vindo. E aí então entrei na fase de associação agora. Então essa seria a resposta correta. E a última questão que a gente vai ver hoje é a 7 aqui. A cada aquisição motora, didaticamente relacionada a uma determinada fase e estágio na teoria de desenvolvimento motor. Vamos lá. Nós vamos fazer uma a uma. Opa, mexi coisa que não devia aqui. Vamos lá. Uma criança colorada, segurando com muita força uma colher, por isso, deixando a comida cair ao chão e chora. Uma criança colorada, segurando com muita força uma colher,
não conseguindo fazer a tarefa, que era segurar a colher e botar na boca, deixou cair essa colher e caiu ao chão. Que fase é isso? Ela é Rudimentar. exatamente rudimentar, que ele está tentando fazer e não consegue fazer bem feito, não consegue fazer direito. Então é rudimentar. Agora, qual estágio é inibição de reflexo ou pré-controle? Pré-controle, não é? Exatamente, pré-controle. Porque ela está tentando ter controle ali, ela está tentando fazer. Que inibição de reflexo é uma coisa totalmente interna, é difícil de visualizar. Então os exemplos sempre são dados, e se cair na ENAD, se cair na prova, sempre relacionados ao pré-controle, a não ser que fale explicitamente que está desenvolvendo um novo caminho neural. Então, nesta fase, ele é rudimentar e estágio, ele é... Repete para mim qual é o estágio mesmo? Pré-controle. Pré-controle. Muito bem. Uma criança é segurada pelas mãos e, ao ser colocada em uma superfície plana, realiza um movimento pedal cíclico sem controle. Aí já está dizendo sem controle, né? Já deu a resposta. E exatamente, sem controle é reflexivo. Mas que estágio ela está? Está no estágio... Não lembro dos estágios, eu não tenho aqui. Os estágios de transição e o reflexivo. Não. É codificação ou decodificação. Ah, tá aqui. Okay. É codificação. Por que Não. Codificação, Michele? Ai, agora eu não me lembro. Se eu botei isso. Codificação, quando tu recebe, decodificação é quando tu já está executando o que tu Essa recebeu. está no reflexo. Na realidade, o Haroldo, codificação, claro, tu está recebendo estímulos externos, muitos estímulos, mas tu não tem nem saber como é que é esses estímulos. É só sensação, tu não sabe o que é aquilo. É codificação. E decodificação, quando tu percebe o que é. Começa a repetir, consegue perceber qual é a voz da tua mãe. Então a criança vai começar a olhar para a voz da mãe, vai entender que o choro, toda vez que ela chora, os pais se aproximam. Então só que assim, ó, essa questão aqui, ó, quando nós nascemos, o médico simplesmente pega e coloca sobre uma superfície plano para ver como é que está o nível de reflexo, teu nível de saúde. Então isso aqui se dá na codificação. É o estímulo sem noção. Exatamente. Então, a criança não precisou ter a percepção. Ele nasce assim. Já tem esse programa pronto. Eu estou dizendo que eu pego ele e faço isso. Então, sem noção nenhuma, a criança vai fazer essa codificação, esse movimento, desculpa. Uma criança gremista arremessando uma bola de beisebol com efeito e acertando o alvo requerido. Que fase é isso? SPC. A fase é fundamental. E qual é a idade? É especializada? Fundamental, né? A especializada Essa aí. Especializada. é até 10 anos. Especializada é aplicação? Aplicação. Calma, vamos por partes, que nem Jack Stripador. Vamos lá. Arremessando uma bola de beisebol. Quer dizer, uma bola complexa. Arremessar qualquer coisa é movimento fundamental. Mas quando eu pego uma bola de beisebol, tem algo que eu tenho técnica para isso. Porque eu estou dizendo que eu estou fazendo com efeito. Então eu ganhei técnica. Se eu ganhei técnica, é movimento especializado. Então, eu sei que é um movimento que foi aperfeiçoado do arremessar. Então, eu sei que é especializado. Agora, acertando o alvo requerido e com efeito, quer dizer que eu sou proficiente, que eu sou muito bom no que eu estou fazendo. Isso, ele então não é transitório, porque estaria errando muito, e não seria aplicação porque ele gasta muita energia. Se eu sou proficiente, fazendo as coisas com efeito e acertando, eu seria
permanente. O último estágio. Compreenderam? Tá. Sim. Vamos lá. Uma criança de 4 anos, saltando de cima de um banco, aterrissa ao solo com força. Ou seja, ele pulou do banco para o chão. Só que caiu no chão com muita força. O que seria? É fundamental ali a fase, né? Fundamental. Fundamental. Verdade? Que É estágio? fundamental. Eu acho que é o... Qual? Inicial. Olha só. Repete, Inicial. professor. Ele saltou, só que ele gastou muita energia para fazer. Ele conseguiu fazer, ele saltou. E ele caiu ao solo com força. Isso aqui Fundamental inicial. é elementar. Elementar. Inicial, ele ia gastar energia, mas aqui talvez ele caísse, porque ainda ele não está conseguindo fazer direito as coisas, porque é inicial. E se ele fosse maduro, não cairia com força, ele sairia até caminhando, correndo e assim por diante. Como ele faz o negócio, se fosse inicial ele faria com dificuldades, e ele gasta energia demais, e se fosse maduro não gastaria essa força, ele é no meio termo, que seria elementar. Certo? Cássio, Ah, a Elisete pediu para você aceitar ela, que ela caiu, a internet dela caiu. Agora voltou de novo. beleza, obrigado. Vem. Vamos voltar. Eu vou fazer mais uma com vocês daqui. Espera aí. Aqui. Essa aqui, ó. Certo? Olha só. Tem um texto acima, que é a teoria da ampulheta, tal, que não vamos ler agora. Eu explico aqui para vocês. Eu estou colocando duas assertivas, duas frases, que tem que ver se é certa, e mais se é certa ou não, se uma justifica a outra. Porque aqui tem o porquê. Então vamos lá. É frequente que meninas aos 8 anos de idade apresentem padrão de arremesso de um estágio de aplicação similar ao ilustrado na figura 2. Certo? Então vamos pensar. Ela está saltando e arremessando. Que nível ou que fase do desenvolvimento motor ela está? Especializada. Perfeito. Especializada. Porque ela está fazendo uma combinação do saltar e arremessar e ainda aquele tipo de bola ali para fazer o arremesso. Então é movimento especializado. Ela tem 8 anos, está dentro da idade, por isso que fala é frequente? Sim. Certo? Mas está falando de aplicação. Se ela está conseguindo fazer ali, saltar e arremessar, ela já está aplicando. E falta técnica ainda para ela, que está pela sombra. Estou exagerando agora, mas é pela sombra, ela está de perna aberta. O braço posterior ali, ele não está adequado de equilibração ainda em relação ao que está arremessando. Certo? Só para dar uma ilustração, por isso que é aplicação. Ela não é a utilização permanente, ela não está proficiente ainda nesse salto, etc. dela. Ou seja, está afirmando que aquele movimento está fazendo é de acordo aos 8 anos de idade dela. E que é igual ao atingido por meninos nessa mesma etapa cronológica. Certo ou errado que os guris conseguem fazer a mesma coisa que ela? Talvez certo. É certo? É certo? Certa. Certa. Certo? Os guris têm Eu acho capacidade. que é certo. Os guris têm capacidade para fazer, não quer dizer que consiga fazer, mas tem capacidade para fazer. Sim, é isso que está perguntando. Né? Que é Sim. frequente que meninas 8 anos seja aquele, e que é igual atingido por meninos nessa mesma idade. E os guris, sim. A guria é mais madura e o guri pode ter mais experiência, porque não é uma coisa somente de biológico. E aí justamente vem a questão do porquê. Os fatores biológicos são elementos preponderantes para explicar as diferenças no desenvolvimento das habilidades entre meninos e meninas na idade dos 8 anos. Vocês acham que os fatores biológicos são preponderantes aos 8 anos? Biológico é na primeira fase. Exatamente. Então aqui não é preponderante, quer dizer que o guri pode fazer. A tarefa. Tem capacidade.
Então aqui, ó, quando eu falo que os fatores biológicos são elementos preponderantes, tá errada a questão. Aqui a 2, tá errada. Porque os fatores biológicos... Fica a primeira. E a primeira está certa. Né? E está explicando errado. Então a primeira está certa e a segunda está errada. A resposta correta é: a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. A correta seria a C. É só fazer as coisas com calma, bem pensadas, assim, entender, botar a cabeça para pensar que vai dar tudo certo. Dúvidas? Não, tudo certo. Não. Tu acabou de... professor, tu acabaste de dizer a chave, né? Fazer com calma, quebrar um pouco a cabeça, né? Senão é 0 na prova. Mais ou menos isso. É andar com o pneu errado. Mais ou menos aqui. Bota o pneu errado. Mas é aquilo que eu falei desde o primeiro dia de aula. Muitos não sabem estudar. Querem decorar porque a vida toda foi decoreba. Eu tenho que fazer as coisas aos poucos. Então, na hora de estudar, não deixe de fazer na última hora. Amanhã vai lá e dá uma revisão, pega um teste daquele e refaz de novo. Não sei se vocês visualizam de novo para ver como é que uma coisa ou outra. Alguém me chamou? Não? Então refaz alguma coisa ou outra. Vai na internet, bota perguntas lá para ver se está certo ou errado. Porque uma coisa é esse tipo de pergunta, como nós vimos agora, eu tenho que interpretar. Então, é mais a questão de leitura e ver o que está me pedindo isso aqui, que é a própria questão. Certo? Beleza? Beleza? Valeu por hoje? Certo. Feito. Tá. Valeu. Então, semana que vem, na quarta-feira, semana que vem, vocês vão fazer a prova. Na outra semana, eu vou recapitular a prova, fazer o feedback da prova e vou passar já uma matéria nova que é a habilidade motora. Eu vou trabalhar todos os conceitos, o que é habilidade, o que é performance, o que é desempenho, o que é capacidade motora, isso, capacidade aquilo, o que é habilidade motora ampla, tudo isso eu vou trabalhar para a gente começar a compreender. Claro que seria legal se você já chegasse no caderno e já lesse algumas coisas, que é o capítulo de habilidade motora, certo? É capítulo 7, não me lembro, algo parecido com isso. Tranquilos? A chamada eu faço por aqui, que eu tenho todos, fiz um print da tela também. E o que nós vimos aqui, eu salvo e vou botar lá no Moodle, para rever, quando tiver dúvidas. Certo, Miguel? Beleza. Viu que o Colorado aí foi bastante ativo, né? Foi participativo. No mínimo ele tem que ser ativo, né? Eu acho, inclusive, que o Miguel é passivo, né? Mas tudo bem, deixa assim. Não, nada de passivo aqui. Ô, professor, quando é que vai ter bolo? Eu tô de aniversário daqui um mês, né? Só em julho, né? Só maio. Espero que até lá a gente já tenha voltado. Se não voltar... Fazer um churrasco. Eu acho que acho que voltaremos em junho. O Cássio gosta de doce? Elisete. O Oberdan tá de aniversário domingo. E eu tô na segunda. Amanhã, segunda, né? Vamos Eu segunda e o Oberdan domingo. Como é que ela sabe? Como é que tu sabe tudo isso? Aqui a gente come e só comemorar com você. Boa! Ô Berdan, é importante quando o cara fazer aniversário. Exatamente. Então, eu mando meu endereço aí para tu mandar o bolo para nós, os outros também. Ô, Berdan, tu não sai pra rua, eu tá velho. Hein, Cássio? Eu parei de fazer aniversário faz uns 10 anos. Já não conta mais? Não. Aparece o Moraes. O Moraes nem que eu queira, porque o Moraes já deve ter uns 110 anos. Né? Lá no tempo da primeira Olimpíada, de 1895, eu não tenho dedo para contar quantos anos ele tem. Beleza, pessoal? Boa noite para vocês.